esses tempos, tu assistiu um vídeo que tu me mostrou sobre como que funciona o celular na Coreia do Norte. Conta pra gente sobre esse celular e o que acontece com a galera da Coreia do Norte quando tenta acessar a rede social ou mexer ou no seu aparelho, né, no celular. Tá, vou contar, mas, enfim, tá abrindo 1000 abas, tá? Primeiro ponto que não só na Coreia... Esse vídeo que eu vi é sobre a Coreia do Norte, mas... Inclusive no Oslo Freedom Forum, tem um cara lá que ele estava ajudando os ativistas a rastrearem Pegasus, que são malwares no celular de quem critica o governo. Então, a história que eu vou trazer aqui é da Coreia do Norte, mas acontece em vários países, né? O governo tentando rastrear, monitorar e catar informação de quem é crítico. Mas o vídeo era o seguinte, era um jornalista, ele conseguiu acessar e baixar os aplicativos que são liberados na Coreia do Norte, porque, assim como na China, as pessoas não têm internet livre. Elas só podem usar os aplicativos liberados pelo governo. Existe um firewall, conhecido firewall chinês. E na Coreia do Norte também existe uma espécie de firewall em que só alguns aplicativos são liberados pelo governo. E o mais bizarro é que tinha palavras que as pessoas não poderiam falar. E agora eu não sei falar em coreano, né? Mas, tipo, quando usava um termo que a oposição usava muito, o corretor de mensagens automaticamente mudava a palavra. Então, olha a censura não só da internet, da limitação do acesso à informação, porque eles querem que as pessoas estejam presas a essa bolha de doutrinação ideológica do governo da Coreia do Norte, a ponto de não deixar as pessoas acessarem o mundo externo, né? O que acontece ao redor do mundo? Como é que os outros países estão organizados? Quais são as notícias de outros países? Não, lá não existe acesso à informação. Então, existe uma bolha de doutrinação. E não só de acesso à internet, mas do que pode ser falado, como pode ser falado. E outro ponto é o seguinte, a cada X minutos, um print da tela da pessoa é tirado para eles monitorarem, e se a própria pessoa tentar acessar essa pasta com esses prints, ela não consegue. Só alguém com senha do próprio governo da Coreia do Norte. Então, observa como esse é o auge, né? Esse é o extremo da ditadura, em que existem sistemas governamentais dentro dos dispositivos eletrônicos para monitorar e tentar antecipar alguém que vá contra o governo e vai ser tratado como um traidor da pátria. Como sabe? Eles vão inventar uma narrativa que a pessoa está conspirando contra o melhor presidente que teve, porque lá é uma democracia verdadeira, o resto é que é uma ditadura, entende? Criada pelos Estados Unidos ou criada pela China, sei lá, eles tentam distorcer, que é a coisa que o Maduro também faz, né? Enfim, mas o ponto é, a partir do momento em que a gente tem dispositivos e sistemas digitais, se tornou muito mais fácil governos e países tentarem forçar vigilância para cima dos cidadãos. E esse é o ponto. No mundo digital, tá muito mais complexo se proteger de regimes autoritários, porque a gente já usa esses sistemas, a gente já usa redes sociais, a gente já usa a internet. Então, por isso que esse debate ele é muito mais profundo. É sobre o quanto o mundo digital ele nos trouxe mais liberdade, mas agora isso está sendo revertido no sentido que governos estão começando a usar esses sistemas a favor deles para impor ideologias, impor politicamente e coercivamente o que eles querem que as pessoas pensem, e aí entra a nossa de novo como uma ferramenta de mudança de mentalidade e mudança da internet como ela é hoje, porque no nosso existem alguns desenvolvedores que estão permitindo e desenvolvendo isso, que tu use o teu próprio algoritmo. Ou seja, não vai ser mais o algoritmo que o Twitter quer usar, que o YouTube quer usar, que o Mark Zuckerberg impõe para os usuários do Facebook ou da Meta, WhatsApp, sei lá o quê. É o usuário que decide. E essa é a base da liberdade, né? Ter poder de escolha. Eu posso escolher falar o que eu quiser, eu posso escolher acessar a informação que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser desde que não esteja, de alguma forma, prejudicando alguém, né? Mas eu tenho liberdade de escolha. E aí esse é o ponto. Na internet, hoje em dia, a gente não tem mais liberdade de escolha. O próprio Jack Dorsey falou ano passado no Oslo Freedom Forum, né? Que a grande diferença agora não é mais liberdade de expressão. A grande questão agora é o livre-arbítrio. Porque as pessoas não percebem que estão sendo programadas pelas ferramentas de internet, pelas redes sociais, enfim, ferramentas digitais, inclusive o celular, estão sendo doutrinadas para escolherem o que essas big techs, esses sistemas coercivos, impõem inconscientemente para que as pessoas escolham que ideologia seguir, que linha política seguir, o que fazer, o que comprar, sabe? Então, é um debate bem mais profundo. Acho que a gente pode avançar para Roma e tudo mais, porque
Isso é um assunto que a gente pode ficar horas falando sobre como a internet se tornou uma ferramenta que está sendo usada contra as pessoas em algum nível, quando chega nesse estágio delas não terem mais liberdade de escolha do que elas querem fazer, como que elas querem que o seu feed se pareça, né? O que elas querem ver. Porque se governos, bancos, empresas conseguem mandar e comprar o algoritmo da Meta, por exemplo, as pessoas vão ter um feed que conduz elas a terem opiniões específicas sobre alguns assuntos. E é esse o ponto da falta de livre-arbítrio, porque as pessoas estão sendo programadas e não mais informadas. Né? Antigamente, governos e bancos e empresas compravam os jornais. Se a gente for ver, tem vários jornais hoje em dia que são comprados por bancos. Então, eles impõem as notícias da forma como eles querem que seja apresentada para as pessoas. Só que a gente está vendo justamente esses jornais perdendo reputação, porque com as redes sociais, cada pessoa pode ser um jornalista. Tanto que jornalistas muitas vezes tentam desqualificar a notícia trazida pelos cidadãos que estão localmente trazendo as informações. Só que, a partir do momento que existe essa regulação, como tu falou, das redes sociais, Cacá, se tenta coibir que as pessoas falem o que elas estão vendo, ou o que elas pensam, ou, enfim, qual linha ideológica elas seguem. E é esse o ponto, tentar, de alguma forma, calar o pensamento adversário. Isso é um problema gravíssimo que não é só não é só um ponto de tecnologia, não é só rede social, é tudo, é a internet como um todo, é como a gente está construindo a nossa vida online. E é um debate bem mais amplo. Então, para fazer um zoom out de novo, né? Esse tipo de controle de narrativa e controle da opinião pública acontece de sempre. E aí, conectando com o que tu falou sobre Cícero, ele tentou contar a história dele através da escrita, né? Tanto que naquela época as pessoas, muitas não sabiam ler e escrever, era só uma habilidade de aristocratas, né? Só que os governantes, e aí a gente conectando com Roma, né? Roma, ela é um exemplo milenar de como a sociedade é estruturada. Se a gente for ver, tem exemplo e referência a Roma no Capitólio, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários pontos do mundo. A gente tem um obelisco em Porto Alegre, a gente tem um obelisco em Buenos Aires, então o mundo todo segue essas referências de como Roma foi construída tanto em estrutura social, quanto política, quanto em democracia, ou como o povo pode, de alguma forma, opinar na política. Só que voltando à narrativa, e agora acho que é interessante a gente trazer um pouco do que a gente aprendeu nessa ida a Roma, como as pessoas não sabiam ler naquela época, o que eles usavam para demonstrar poder e controlar a opinião pública? Os monumentos. Então, Roma é um museu a céu aberto. Tem monumento de cada imperador. E cada imperador queria soterrar o anterior com monumentos cada vez maiores, cada vez mais incríveis, cada vez mais belos e desenhados e contando a sua versão da história. Tanto que tem ali os desenhos contando como se fossem hieroglifos, né? Porque as pessoas não sabiam ler algumas. Então, além de escrito o que aconteceu, tinha desenhos contando a história. Para o quê? As pessoas se depararem com aquela coisa monumental e terem opinião sobre como a história se desenhou. Então, sempre foi assim. Os vencedores sempre contam a história. Os perdedores são esquecidos. E é por isso que o controle da opinião pública sempre vai ser, a tentativa de controlar a opinião pública sempre vai ser uma linha de governos autoritários tentarem controlar a opinião das pessoas e tentarem se manter no poder. E fechando aqui meu pensamento para a gente entrar em Roma, e aí tu falou que Bitcoin é maravilhoso em relação a isso, só que Bitcoin não é um governo. Bitcoin não tem poder sobre as pessoas. Bitcoin é uma ferramenta. E por que ele é tão crítico para governos autoritários? Porque ele desfinancia essa estrutura coerciva. Então, a partir do momento que tu tira a capacidade desses ditadores imprimirem dinheiro para comprar a opinião pública, seja mídia, seja via monumento, seja via impressão de dinheiro, seja via corrupção política, tu não tem mais essa ferramenta de manipulação das pessoas. E a partir do momento que tu tem Nostra como uma ferramenta em que tu consegue manter as pessoas se comunicando, mesmo com tentativas de coerção, tu quebra essa estrutura de contar a história de uma forma que às vezes não é como aconteceu. Então, por isso que eu tô tentando, então, unir os pontos que tu trouxe, Bitcoin e Nostra, e ferramentas de liberdade, quebram com estruturas milenares de ditadores, de seres humanos egoístas e autoritários que somos, né? Terem controle total sobre massas. E isso é revolucionário. Então, agora a gente pode olhar para a história como o mundo hoje está estruturado a partir desse embrião que é Roma, e como que a gente quebra com essas tecnologias de liberdade, com essa história milenar de controle, de recontar a história 1000 vezes, mas usando as mesmas ferramentas, que é
coerção, impressão de dinheiro, narrativa e autoritarismo.